Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus tem para mim um processo de cura e libertação. O que é processo de cura? Você já viu quando a pessoa precisa ser curada de muita coisa? Não acontece de uma vez. Já viram? Quando a pessoa está anêmica, o tratamento para anemia é longo. Quando a pessoa fratura uma perna, a recuperação é longa, exige fisioterapia depois. Existem algumas curas na medicina que levam até anos. A reconstituição de certas cicatrizes. E só Jesus, ele é poderoso para curar o corpo e a alma. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1503, diz assim: o amor e a predileção de Jesus pelos doentes não cessou ao longo dos anos, dos séculos. Ele continua a curar, especialmente nos sacramentos. Ele é o médico de que os doentes necessitam. É o único que cura o corpo e a alma, o homem inteiro. É o Catecismo, a Igreja Católica falando oficialmente que Jesus é o médico de que necessitam os doentes. Às vezes você vê uma pessoa, como é que você chama, meu querido? O seu nome é? Hã? Luan, Juan. O Juan, por exemplo, você olha para ele assim, está saudável. Como eu dizia, está com a saúde do coco da Bahia. Mas quando de nós precisamos de cura do medo, ansiedade, mágoa? A maior parte das curas que nós precisamos é do lado de dentro. Todos nós precisamos ser curados. Por isso você vai abrir sua Bíblia numa passagem onde Jesus não vai curar um cego de uma vez. Ele vai curar o cego aos poucos. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Vamos abrir? Marcos 8, 22 a 26. Marcos 8. Vinte e dois a 26. São 5 versículos muito importantes. Amém? Todo mundo abriu? Capítulo 8, versículo 22 a 26. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram que Jesus o curasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe saliva nos olhos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e disse: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, segunda vez, novamente, de modo que ele via distintamente e de longe, e mandou-o para casa, dizendo: não entres nem mesmo na aldeia. 5 versículos, vamos ler de novo? Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram que Jesus o curasse. O que Jesus faz? Jesus o quê? Tomou o homem pela mão, levou-o para fora da aldeia,
pôs-lhe saliva nos olhos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos novamente, e ele ficou curado, de modo que via distintamente e de longe, e mandou para casa dizendo: não entres nem mesmo na aldeia. Quantas vezes Jesus rezou por esse homem para ele ser curado? 2 vezes. Jesus impõe as mãos sobre ele, e a primeira cura, ele vê parcialmente. Ele vê os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus impõe as mãos sobre ele e ora de novo. Henrique, Jesus tinha ou não tinha poder de curar ele de uma vez só? Tinha ou não tinha? Tinha. Agora, o cego tinha a abertura para receber a cura de uma vez só? Santo Tomás de Aquino explica que todos os personagens na Bíblia estão ali para nós nos colocarmos no lugar deles. Nós somos esse cego que precisa ser cuidado por Jesus. Muitas vezes nós somos cegos mesmo, a gente não enxerga a vontade de Deus, a gente não enxerga que Deus tem um plano de amor para nós, que Deus tem uma vitória na nossa vida. Às vezes nós somos cegos e tropeçamos e caímos no caminho, caímos no pecado. Às vezes caímos nas armadilhas do diabo, porque somos cegos, precisamos ser curados. Mas a cura é muito importante. Deixa eu explicar para vocês uma das regras da teologia. Nós temos que pegar o texto no contexto, ou seja, o texto no contexto, para não virar pretexto. Vamos repetir junto, é regra da teologia, você tem que decorar. O texto, põe a mão na Bíblia, o texto no contexto, para não virar pretexto. Mais uma vez, o texto no contexto. Para você entender essa cura, vamos saber como é que era o local que Jesus realizou a cura. Como é que era essa cidade? Cafarnaum, Betsaida e Corazim eram as cidades onde Jesus mais realizou milagres. Ficava à beira do mar da Galileia. Tem uma passagem em que o próprio Jesus, ele fala para essas cidades, ele diz para eles lá em Mateus 11, 21, Jesus fala assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corozaim, ai de ti, Cafarnaum, porque se tivessem realizados em Tiro e Sidom, em outros lugares, os milagres que foram realizados em ti, há muito tempo essas cidades teriam se convertido. Então, Cafarnaum, Corozaim e Betsaida foram as cidades onde Jesus mais realizou milagres. E Jesus amaldiçoou as 3 cidades, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Quando a gente vai em Jerusalém, quando a gente vai na Terra Santa, e a gente vai em Cafarnaum, só tem ruínas, principalmente Betsaida. Betsaida aconteceu um cataclisma, um terremoto muito grande, de modo que no século passado, em 1960, os arqueólogos redescobriram as ruínas de Betsaida. Aconteceu uma catástrofe tão grande que uma parte da cidade desapareceu.
Ficou uma parte da cidade, um lugar, 2 quilômetros em contra a outra parte da cidade. Eles viram que a cidade, a distância era de mais de 2 quilômetros de extensão. Cidade maior do que Sena, Madureira naquela época. Para você sair de uma ponta de Sena, Madureira, para sair para a cidade, quanto tempo gasta mais ou menos? Uns 40 minutos, meia hora? Ou mais? 1 hora? Para sair de uma ponta a outra da cidade, quanto é que gastaria a pé? A pé. Olha, Jesus não estava andando a pé? No mínimo 1 hora. Cafarnaum era maior do que Sena, Madureira. Levaram um cego para Jesus o curar. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Jesus faz assim. Vem cá. Jesus segura na mão do cego e vai andando com ele até fora da aldeia. Quanto tempo que Jesus segurou na mão desse homem? No mínimo 30 minutos, em torno de 1 hora. Então você imagina Jesus andando, segurando na mão de um cego por mais de 30 minutos, para sair fora da aldeia. É a primeira cura do cego. A minha infância foi em lugares de roça. Quem aqui tem sua origem na roça, na fazenda, levanta a mão. A maioria. Eu me lembro quando a gente era pequeno, tinha mata muito fechada, aqui ainda tem muito. E quando tem noite sem luar, dependendo do lugar que você vai sair, é tudo escuro. Se você passar no meio de uma mata, você não vê nada. Eu me lembro que meu pai sabia o caminho. Eu era menino de 5, 6 anos. Eu agarrava na mão do pai, porque eu sabia que se eu soltasse da mão do meu pai, eu me perderia naquela escuridão. Eu tinha confiança em segurar na mão do meu pai. Tinha confiança. Eu sabia que meu pai estava me levando para um lugar certo, que ele sabia o caminho. Eu tinha certeza que eu podia segurar na mão dele, e ele sabia por onde estava me levando. Aquele cego segurou na mão de Jesus. Ele não era somente um cego agora, ele era um amigo de Jesus. A primeira cura acontece ali. Imagina você andar. Você já imaginou você andar? Você já imaginou você andar 1 hora segurando na mão de Jesus? Você já pensou que coisa mais gostosa? Já pensou, Henrique? Já pensou? Segurar na mão de Jesus 1 hora. Imagina a paz que aquele homem sentiu. Na verdade, ele estava sentindo tanto amor, tanto amor. Ele estava sendo amado onde não foi amado. Ele estava se sentindo importante, e não somente um mendigo que não sabia fazer nada porque era cego. Não. Ele segurou na mão de Jesus. E tem hora na nossa vida que a gente precisa segurar na mão de Deus. Não tem? E eu tenho certeza que você que está aqui, em momentos cruciais da sua vida, você teve que segurar na mão de Jesus, senão você caía e desesperava. Minha irmã, naquele falecimento lá na sua casa, naquela morte, a senhora segurou na mão de Jesus, não foi? Se a senhora não segurasse na mão de Jesus, a senhora não aguentava de tanta dor, não foi mesmo? Não foi?
naquele momento que você passou de doença lá na sua família, em que você teve que suportar e cuidar desse doente, não é verdade? Cuidou de um doente muito tempo, não foi? A senhora sentia que não tinha força. O que a senhora fez? A senhora segurou na mão de Deus, não foi? Nesse momento de dor. E Deus te deu força para essa pessoa amada, você cuidar dela até quanto pôde, para Deus depois cuidar, não é verdade? Tem momento da nossa vida que a gente tem que segurar na mão da gente, quando a gente pensa que a nossa vida está sem sentido. Você mesmo que passou por um momento de sofrimento sentimental, você que passou por um grande sofrimento, Jesus vai te erguer, minha filha. Deus sabe que você é boa, que você merece um bom homem mesmo, mas você passou muito sofrimento como mulher. Mas nesse momento agora Jesus te convida, segura na minha mão. Você que passou por uma separação, você que segurou na mão de Jesus. Romualdo, quantas vezes você teve que segurar na mão de Jesus? Nos momentos mais difíceis da sua vida, você teve que segurar na mão dele. Quando foi difícil? Agora que você está enfrentando essa doença, esse sofrimento, agora que você está enfrentando esse sofrimento, essa doença, segura na mão de Jesus. Segura. Tem hora que a gente tem que fazer isso mesmo. Quando a gente não sabe o caminho, quando a gente não tem a saída para os problemas, quando a gente não sabe o que fazer, quando o desespero bate a nossa porta, quando a vontade é morrer, segura na mão de Deus. Segura. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que você vai fazer? Segura na mão de Deus. E se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar? As águas do mar da vida quiserem te afogar, o que você vai fazer? Segura na mão de Deus e vai. E se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar? Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, o que você vai fazer? Segura na mão de Deus e vai. Solta a voz, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Agora você vai cantar na primeira pessoa. O que é cantar na primeira pessoa? Você está dizendo, segura na mão de Deus, na primeira pessoa. Seguro na mão de Deus e vou. E não olho para trás. Seguro na mão de Deus, eu vou. Seguro na mão de Deus. Levante sua mão, segura na mão de Deus. Seguro na mão, pois ela me sustenta, me sustentará. Pois ela me sustentará. Não temo, sigo adiante e não olho. Não temo, sigo adiante e não olho
olho para trás. e não olho para Seguro na mão de Deus eu vou. seguro Na mão de Deus. Deus e vou. De novo, seguro na mão de Deus. Solta a voz. Seguro na mão de Deus. Seguro. na mão Pois ela de me sustentará. Pois ela me sustentará. Não temo, sigo adiante. Solta a voz. Não temo, Sigo adiante e não olho para trás. e não olho. Não deixe olhar para trás. Seguro na mão de Deus eu vou. Seguro na mão de Deus e Pode vou. sentar. Não olha para trás. Não olha para trás. Não olha para trás. Sabe por quê? Jesus tirou o homem da aldeia. E qual foi a ordem depois de curado? Não entres nem mesmo na aldeia. Quantas vezes a gente precisa parar de olhar para trás? Pare de olhar para trás. Vocês se lembram da história no capítulo 19 de Gênesis? A história da família de Lote que foi tirada de Sodoma e Gomorra? Qual foi a ordem de Deus para Deus tirar aquela família do cataclisma que ia acontecer em Sodoma e Gomorra? Não olha? E o que aconteceu com a mulher de Lote? E o que ela virou? Ô povo bom! Eu vim aqui por amor a vocês. Eu não esqueci o quanto vocês são bons. Vocês são um povo maravilhoso. Maravilhoso. Toda vez que a gente fica olhando para trás, a gente vira estátua de sal. Não olha os erros não. Ah, por que eu não fiz isso na vida? Para de olhar para trás. Tem uma parábola que não se sabe o autor, é muito antiga. É a parábola dos 3 sábios. É a história. Você quer escutar a história dos 3 sábios? Eu vou contar. Havia 3 homens muito sábios em que o demônio apareceu para eles, na frente deles. Eles ficaram apavorados, com o cabelo arrepiado. E o demônio falou assim: não quero fazer mal a vocês. Pelo contrário, eu quero que vocês me ajudem. Eu tenho todo o poder. Como assim te ajudar? Se vocês pudessem voltar ao passado, o que vocês fariam por mim? O primeiro sábio disse: se eu pudesse voltar ao passado, eu iria lá no paraíso, naquele dia em que você tentou Eva e também Adão, e fez eles pecar. Eu teria impedido que você fizesse Adão e Eva pecar, e nós estaríamos ainda no paraíso. Nossa, que resposta! O segundo sábio: eu teria ido lá naquele momento em que você se revoltou contra Deus e não aceitou o amor de Deus, e você continuaria sendo um querubim protetor, e nunca haveria o mal no universo. Que resposta! Puxa vida! Aí o terceiro sábio foi embora. Ele foi embora. E os outros sábios vieram atrás dele. Ele foi embora. E os outros 2 sábios: vem cá, você não respondeu para ele. Aí o terceiro sábio disse: não se dialoga com o diabo, ele é o pai da mentira. O que ele quer é que você fique preso no passado. O passado não pode ser mudado. Levanta a poeira.
Não se fecha ao amor. Não fica preso às pessoas que te fizeram mal. Esquece. Não olha para trás. Essa semana mesmo eu estive numa paróquia em que o padre tinha me tratado muito mal, mas muito mal mesmo. Aí o grupo de oração pediu que eu fosse pregar lá. Eu virei para Neuzinha: não tem condição de a gente ir num lugar desse, lá em Brasília. A Neuzinha disse: você vive pregando, não olha para trás? Vixe! A Neuzinha, eu chamo a Neuzinha de minha doce querida Neuzinha. Mas você já comeu geleia de pimenta? Quem que já comeu geleia de pimenta? É um prato chique que você põe num queijo francês chamado queijo brie. Coisa chique. A Neuzinha é uma geleia de pimenta. É uma pimentinha. É uma mulher verdadeira, autêntica. Aí a Neuzinha falou assim: você tem que viver o que você prega. Não olhe para trás. Se a paróquia está te chamando, é para o povo, não é para o padre. Ah, é? Então está sendo transmitido pelas redes sociais. Depois você pega um link que eu vou começar a transmitir também pelo meu YouTube. Também na parte da tarde a gente coloca para transmitir. Quem estiver em casa, vocês podem pegar no YouTube meu, Roberto Tanus, com 2 N's. Entra no Instagram, Roberto Tanus, coloca lá para seguir, e lá tem um link que você entra no YouTube, entra no Facebook, lá tem um material de evangelização. Você que tem às vezes dificuldade para ler, lá tem um material em áudio, tem aprofundamento em áudio, e você recebe tudo, você vai escutar na sua casa, né? Então tudo para ajudar, é uma forma da gente evangelizar, tá bom? Aí eu fui nessa paróquia, pensei assim: o padre deve estar numa vergonha, porque ele que errou, não eu. O padre não vai nem aparecer. Grupo grande, umas 800 pessoas. De repente aparece o padre. E eu fiquei assim, ele foi na minha direção. Ele me deu um abraço e disse assim: eu te amo. Foi suficiente. O amor faz você esquecer o erro do outro. Se ele errou, eu vou ficar crucificando ele? O que Jesus fez com a mulher de João 8, capítulo 8 do Evangelho de São João? A mulher foi pega em adultério. O que Jesus fez? Ninguém te condenou, também eu não te condeno. A gente tem que parar de condenar as pessoas. Tem que parar. Resultado? Que bênção que foi o grupo de oração. Quanta cura, quanto milagre. E uma porta continua aberta. É uma coisa que a Nésia, cadê a Nésia? A Nésia sempre fala: não deixa que uma porta se feche na sua vida, porque o mundo dá volta. Depois você vai precisar dessa porta aberta de novo. Não é verdade? A Nésia sempre fala isso. Não deixa fechar a porta, não. Se depender de você, não deixa fechar uma porta. Então quando Jesus segurou na mão daquele homem e levou ele para fora da aldeia, ele era um novo homem, ele era um amigo de Jesus. Jesus foi curando todas as áreas escuras da sua vida, os traumas, os sofrimentos. Ele foi e chegou fora da aldeia. Aí Jesus impõe as mãos no e ele começa a ver pouquinho. Ele começa a ver parcialmente. Jesus perguntou para ele: escuta, você está enxergando bem? Sabe o que ele respondeu para Jesus? Vejo os homens como árvores que andam. Está vendo tudo embaçado. Eu uso óculos, sem óculos fica tudo embaçado. Para quem não via nada, vendo um pouquinho, já está bom.
Mas você vai repetir para mim, que é o Salmo 137, versículo 8. Repita comigo: o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Salmo 137, versículo 8. Bem alto agora: o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Salmo 137, versículo 8. Deus não faz nada pelas metades. Mas por que esse homem não foi curado de uma vez? Jesus tinha o poder para curá-lo de uma vez, mas tem certas curas que Jesus não cura de uma vez. Vocês se lembram do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, aquele paralítico descido pelo telhado? A primeira cura, Jesus virou para ele e disse: perdoado te são os teus pecados. A primeira cura que ele recebeu foi o perdão dos pecados. Depois Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta, toma tua maca e vai embora. Jesus curou em duas etapas. Perdoou, depois mandou levantar. E os 10 leprosos, lá de Lucas 17, versículo 11, vocês se lembram? Os 10 leprosos se aproximaram de Jesus e falaram: Senhor, piedade, cura-nos. O que Jesus fala? Vão e se mostrem aos sacerdotes. E quando eles iam pelo caminho, ficaram todos curados, só que um voltou, só um. Os 10 foram curados ou não foram? Foram, mas os 10 foram salvos? Não, só o que voltou foi salvo. A cura é para salvação. Por que Jesus cura aos poucos? Porque Jesus respeita a nossa abertura. Jesus não quer curar apenas os olhos cegos. Jesus quer curar uma vida toda e convertê-la. Aquele homem, Jesus não queria só curar os olhos, Jesus queria converter. É assim que Jesus faz conosco. Tem um testemunho que está aqui nesse livro, o poder milagroso da oração. Se não me engano é na página 103, é do Lindomar. Se não me engano está aqui, quer ver? É na página 100. É mais ou menos na página de 97 em diante, desse livro aqui. Quando a gente coloca um testemunho no livro e cita o nome, é só depois de comprovado. Só depois que você escuta as testemunhas. E esse testemunho do Lindomar, eu demorei 18 anos para colocá-lo. O ano passado, quando eu fui na mesma cidade que aconteceu o milagre, eu pude colher as testemunhas e escrever o testemunho como aconteceu de fato. A cidade é Miguelópolis. Miguelópolis é interior do estado de São Paulo. Miguelópolis é uma cidade dedicada a São Miguel. Neste livro, Poder Milagroso da Oração, eu falo muito de São Miguel, do exército de São Miguel. E essa cidade é consagrada a São Miguel. Isso aconteceu já tem 25 anos, porque o ano passado que dava 24. Não, 24 é esse ano. Esperei 24 anos para receber o testemunho do milagre. Tinha na igreja de São Miguel, que é a cidade é consagrada a São Miguel. Fica do interior do estado de São Paulo. Tem uma estátua muito grande de São Miguel na entrada da cidade. A cidade é consagrada a São Miguel. Impressionante. E lá tem um santuário de São Miguel.
E tem um padre exorcista lá muito bom. Na época era o padre Manuel. Tinha 2 paralíticos na hora da oração de cura com o Santíssimo Sacramento. Um era o Lindomar, que na época tinha 30 anos de idade. Junto dele estava o seu Negrão. Todo mundo chamava ele de Negrão. Qual que é a cor do seu Negrão? Branca. Era a assinatura dele. É o único negrão branco que eu conheci. Ele tinha 77 anos de idade, caiu, quebrou o fêmur, quebrou a bacia, os ossos da bacia, quebrou a coluna, e pela idade dele era impossível a cura. Estava permanentemente na cadeira de rodas, tanto que ele usava uma cadeira motorizada. Ele pediu que as 2 netas dele, na época eram adolescentes, levassem ele até a igreja, dizendo: eu não vou morrer na cadeira de rodas. As 2 netas e o genro criticavam dele, porque o genro era ateu, e havia influenciado as 2 filhas, netas do seu Negrão, que também pararam de ir à missa e já não acreditavam mais em Deus. Mas, em respeito ao avô, as 2 netas adolescentes levaram o avô até, jovenzinhas, nos seus 17, 18 anos, levaram o avô até a igreja, o santuário de São Miguel. O Lindomar tinha um tumor na coluna que tinha paralisado as pernas. O seu Negrão era uma fratura mais grave, eram 3 fraturas muito graves. Diante de Jesus Eucarístico, eu perguntei: Jesus, o Senhor quer curar esses 2 doentes? Claramente Jesus falou para mim na Eucaristia: eu vou curar um deles. Então, qual que é a lógica? Você vai rezar com o seu Negrão ou com o Lindomar? Com o de 77 ou com o de 30? Fui direto de 30. Bom, se alguém tem que andar, eu pensei assim: o que vai andar é o mais novo. Mas quando cheguei perto do Lindomar, eu me lembro claramente, Jesus falou para mim como se tivesse falado no ouvido, como se tivesse você falando: não é ele. Diga para ele que se eu curá-lo, ele vai voltar para o pecado. Diga para ele que o dia que ele entregar o seu coração para mim, o dia que ele entregar a sua alma para mim, eu o colocarei em pé. Eu não vou curá-lo agora, porque ele está distante de mim. Se eu curar, ele vai voltar para o pecado. Falei: moço, Jesus não vai te curar agora, porque o seu coração está distante, que se Jesus se colocasse você em pé, você voltaria para o pecado. O dia que você entregar o seu coração para Jesus, Jesus vai colocar você em pé. E para mostrar que Jesus, ele cumpre o que fala, eu disse ao seu Negrão: em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou na hora. As 2 netas, que eram céticas, sem fé, caíram com o rosto no chão e gritavam: Deus existe. Deus existe. Em novembro do ano passado eu voltei a essa cidade 24 anos depois. 23 anos, no ano passado era 23. Encontrei as 2 netas, agora eram ministras da Eucaristia. Agora deixa eu contar a história do Lindomar. Em março desse ano, fevereiro de 2024, março do ano passado, fevereiro quer dizer, eu fui pregar um encontro em Uberaba. Uberaba é quase divisa com São Paulo. A cidade do Lindomar é ali logo depois da fronteira de Minas Gerais com São Paulo. Ele morava numa cidade chamada Igarapava, que fica uns 80 quilômetros de Miguelópolis, onde aconteceu o milagre. Ele contou para mim que quando eu falei para ele que Jesus não ia curar porque o coração dele estava distante,
A mulher dele que foi dirigindo o carro, foi falando no caminho: é verdade. Quantas vezes você me traiu? Seu coração está distante para dentro de Deus. Entrega seu coração para Jesus, e Jesus vai te curar, como fez com aquele homem muito mais idoso que você. Você é jovem. Entrega seu coração para Jesus. A mulher dele trabalhava na usina de açúcar e álcool. Ela deixava tudo arrumado para ele, que ficava na cama paralítico, arrumava comida, tudo, deixava lá, ia trabalhar e só voltava de tardezinha. E ele ficou uma semana mais ou menos emburrado, entrunfado, enfesado. Aí um dia ele disse: olha, realmente estou muito distante de Deus, eu nem sei como rezar, me ensina como rezar. Ela ensinou para ele a oração do rosário. Não, mas é muito comprido. Então você vai começar rezando 1/3 por dia. O terço não é uma oração decorada, é uma oração contemplativa, centrada em Cristo. Nós vamos a Cristo por Maria. Se o céu precisou de Maria para vir à terra, quem sou eu para não querer Maria para ir para o céu? Se Deus precisou do sim de Maria para vir para a terra, quem sou eu para ficar sem Maria? Cristão sem Maria é cristão sem alegria. Vamos repetir? Cristão sem Maria é cristão triste. Segue aquele cristianismo duro, fechado, que não tem graça, só de atacar os outros. Cristianismo sem Maria é um cristianismo sem alegria, porque a pessoa não tem a mãe do filho. Onde Nossa Senhora entra, o que acontece? Ela enche de alegria os lugares. Foi assim que ela fez na casa de Isabel. Onde Maria entra, entra o Espírito Santo. Ela é esposa do Espírito Santo. Onde entra Maria, entra a alegria, como na casa de Isabel, que ela disse: a criança saltou de alegria no meu ventre. A criança só era João Batista, que estava no ventre de Isabel, grávida e idosa. E ele começou a aprender a rezar o terço. Logo ele estava rezando o rosário. O terço é igual você andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, você não quer outra coisa não, você pega gosto. E um dia ele pegou gosto, rezava o rosário com amor, contemplando. E um dia, no meio do rosário, Nossa Senhora conversou com ele. Ele não via Nossa Senhora, mas escutou a voz de Nossa Senhora, que disse assim: você quer que eu te leve ao meu filho Jesus? Sim! Ele sabia que era a voz da mãe. Imediatamente ele experimentou a presença de Jesus no quarto dele. Chorou o dia inteiro, nem almoçou. Quem tem Maria não fica sem Jesus. Vamos repetir? Mais uma vez, quem tem Maria não fica sem Jesus. Mais uma vez. Maria não quer ficar no lugar de Jesus não. A missão dela é nos levar ao seu filho. Como disse para o Lindomar: você quer que eu te leve ao meu filho? A mulher dele chegou do trabalho, ele chorando. O que aconteceu? A minha alma era paralítica. Agora meu coração é de Jesus. Eu entreguei meu coração para Jesus. Vocês viram que esse homem do Evangelho, o cego, foi curado em 2 etapas, porque Jesus queria a conversão dele.
Lindomar naquela semana teve que voltar ao médico sentindo muitas dores nas costas. O médico disse: ó, seu tumor tem que tirar tudo. Tirou o tumor e tirou um pedaço da coluna. O médico disse: é impossível você andar. Você não tem uma ligação da coluna com a bacia, não tem mais. Você está paralítico para sempre. Ele disse: não, doutor, eu entreguei meu coração para Jesus. Eu vi Jesus curar um homem muito pior que eu, mas o coração daquele homem era de Jesus. Eu também entreguei meu coração para Jesus. Eu vou vir aqui andando para testemunhar que Jesus cura. O médico riu. Na semana seguinte, ainda convalescente da operação, ele sentiu os pés, mexeu os dedinhos. A mulher dele saía, ele caladinho, não contou nada para ela. A mulher dele saía para trabalhar, ele começou a movimentar, a fazer fisioterapia sozinho, fazer os exercícios que ele viu na internet, foi fazendo. Um dia, a mulher dele chegou do trabalho, ele tinha improvisado 2 muletas, ficou em pé e abraçou a mulher em pé. A mulher então comprou um andador para ele. A cura que Jesus faz é por etapas. Nem todas as curas que Jesus faz são instantâneas. A maior cura que Jesus quer fazer em nós é a nossa conversão. Santidade. Santidade. Depois deixa eu dar um testemunho para vocês do milagre da misericórdia para terminar. Lindomar começou a andar com um passinho bem miúdo com o andador. E um dia disse para a esposa dele: eu quero ir lá no santuário do Divino Pai Eterno. Onde fica o santuário do Divino Pai Eterno? Trindade, Goiás. Vocês precisam conhecer, fica pertinho da minha cidade, fica 20 quilômetros de Goiânia só. Ele foi lá no santuário do Divino Pai Eterno para agradecer que ele já estava em pé. Como ele não podia andar, ele andava com o andador bem devagarzinho, e o santuário é grande. Ele ficou lá na entrada, olha para cá, ele ficou aqui na entrada. Ele ficou na entrada do santuário. Aí o padre fez uma procissão com o Santíssimo Sacramento. E o Santíssimo passou na frente dele. Ele sentiu muito amor. Ele sentiu tanto amor, tanto carinho de Deus. Chorava de agradecimento de estar em pé. De repente, ele sente o menino batendo nas costas dele. O que foi, menino? Moço, o senhor esqueceu seu andador lá na entrada da igreja. Glória a Deus. Nunca mais precisou. Agora vou terminar a história do Lindomar. No dia 20 de maio de 2024, Lindomar recebeu uma Eucaristia na missa. Teve um mal súbito, morreu com a Eucaristia depois de ter comungado. Morreu santo. Morreu no meio de uma missa, no final, depois de ter comungado. Comungou e morreu. Estava bom. Olha o que Jesus fez na vida desse homem. É o que Jesus faz também na vida nossa. Então fala para Jesus: Jesus, segura na minha mão, cura-me, pode me curar. Eu vou respeitar o tempo. Cura-me o que o Senhor quiser, mas me faz mais santo. Para terminar, eu gostaria de dar um testemunho da Divina Misericórdia. No ano 2007, eu fui pregar na diocese de Boston, que é o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos,
o encontro dos 40 anos da renovação carismática. Já está fazendo 60, né? Então vai fazer 2007, 2017, 2027 vai ser 60. Foi na diocese de Boston, onde eu tenho um grande amigo meu, que é o bispo auxiliar, Dom Cristiano, um grande amigo. Um lugar que eu vou assim várias vezes, 2 vezes no ano a gente vai lá. Um bispo maravilhoso. Mas nessa época, 2007, eu fiquei hospedado junto com um padre, chamado Padre Cláudio Peters. Aí o padre Roberto, vou lá em Bristol, tem um primeiro santuário da Divina Misericórdia fora da Polônia. Você gostaria de ouvir o testemunho que possibilitou a canonização de Santa Faustina? Roberto, a esposa e o filho com esclerose lateral na cama, morrendo. Ele vai contar o testemunho que aconteceu com os dois. Foi esse testemunho que canonizou Santa Faustina. Faltava a canonização dela. Andamos umas 200 milhas, umas 4 horas de carro. Tinha nevado, estava bonito o caminho. Chegamos lá, às 3 horas, rezou o terço da misericórdia. E eu ouvi o testemunho do pai do menino, que eu vou contar para vocês como eu ouvi exatamente o testemunho que aconteceu. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 1996. Esse pai, ele já rezava o texto da misericórdia, ainda era Beata Faustina Kowalska, mas ele já rezava o texto da misericórdia. E um dia, Jesus apareceu para ele e disse: leve os dois até a Polônia, até o santuário, onde vai ser o santuário da Divina Misericórdia. Leva lá. Mas por quê? Por que o senhor não cura aqui? Por que eu tenho que ir? Porque o mundo precisa saber da minha misericórdia. Ele saiu lá de Boston, pegou lá no norte dos Estados Unidos, pegou um voo para Varsóvia, foi até o santuário onde Santa Faustina já estava enterrada, levou as 2 cadeiras de roda diante do Santíssimo Sacramento. De repente, ele escuta uma voz em polonês, e ele vai na sacristia, a igreja vazia, chama o padre que foi o diretor espiritual de Santa Faustina, e disse: eu estou escutando a voz de uma mulher. O padre também ouviu: essa é a voz de Faustina, vocês vão receber o milagre, ela está pedindo por vocês em polonês. De repente, a hora que lá na sacristia, que ele vai saindo, que também o padre escutou a voz em polonês de Faustina. Quando ela olha, o marido olha, a mulher está em pé. A mulher não tinha nem movimento dos braços, ficou em pé, mas o menino de 9 anos de idade continuou na cadeira de rodas. Voltaram para os Estados Unidos, e o menino não foi curado. A mãe sim. E vocês sabem como é pai e mãe. Se pai pudesse pegar a doença do filho e passar para si, filho não ficava doente. O pai e a mãe preferem ficar sentindo uma dor do que ver a dor do filho. Isso é verdade. Não é verdade? Mas o menino queria que se confessar toda semana, comungar todo dia. De repente o menino queria todo dia se confessar. E os padres começaram a revezar,
porque o estado daquela criança, o estado físico, cada vez ficava mais doentinho, mas ele tinha mania de confessar e queria comungar até mais vezes ao dia. Aí um dia, o médico disse que assistia a família, e não passa dessa noite. Aí então o pai, ajoelhado na beirada da cama hospitalar, junto com a mãe, começou a chorar e disse: Jesus, o milagre que eu pedi, a sua divina misericórdia, não foi completo. Meu filho está morrendo aqui na cama. O Senhor só curou minha mulher. Ao menininho abriu os olhos e disse: Pai, naquele dia que o Senhor pediu o milagre, eu não pedi minha cura. Eu pedi para Jesus que eu queria morrer santo. O milagre foi completo. Queira ser santo. Ser santo é ser feliz. É a maior cura que nós podemos ter. Feche os olhos, se coloque em oração. E vamos pedir agora a Jesus, Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu sou esse cego, que precisa ser curado. Segura na minha mão, Jesus, e me cura. Segura na minha mão, Jesus. Pode me curar, Jesus. Mesmo que doa, mesmo que leve muito tempo. Cura-me, Jesus. Mas cura-me para a conversão. Cura-me para eu ser santo. Eu quero ser santo. Vale a pena. É feliz quem quer ser santo. É feliz. Jesus, eu quero ser canal dos milagres para minha família. Mas cura-me, Jesus. Eu quero ser santo, sim, Jesus. Cura em mim tudo que o pecado manchou. Cura em mim, Jesus, tudo que o pecado feriu. Cura minha história de vida. Jesus, eu sou como aquela mulher de Lote, que quer ficar olhando para trás. Jesus, eu quero receber essa ordem do Senhor agora para mim, que o Senhor deu para aquele homem cego. Não volte atrás, não volte para a aldeia. Eu quero ser nova criatura, Jesus. Cura-me. O Senhor me mostra que algumas pessoas dessa comunidade estão na beirada de um abismo. Na beirada de um abismo. E que se você não deixar Jesus tirar esse pecado, eu não sou responsável por sua morte, sua alma queimar no inferno. Algumas pessoas que estou vendo estão com a alma na beirada de um abismo. Jesus quer de novo renovar o seu chamado. Jesus quer tirar você do pecado. A maior cura que Jesus pode fazer em nós é a cura do pecado. Pede a Jesus, cura-me, eu te peço. Eu quero viver minha vocação com santidade completa. Eu quero, Jesus, te pedir todo o coração. Essa imagem que Jesus, algumas pessoas nesse lugar à beira de um abismo. A sua vida está correndo risco. E se alguns daqui morrerem agora, eu não sei onde estariam passando
a vida eterna. Como um pregador de mais de 45 anos como missionário, eu não vou ser responsável se você se perder. Algumas pessoas Jesus me mostrou na beirada de um abismo. E se você continuar nesse pecado, me desculpa, não estou julgando. Quem sou eu? Também sou fraco. Eu também falo, a primeira voz, meu ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Se você continuar nesse pecado, o abismo vai se abrir. Pede a Jesus agora, retoma em mim a santidade, o gosto pela santidade, como daquele seu primeiro chamado. Jesus, eu quero ser uma pessoa nova. Cura-me, Senhor, de toda cegueira. Eu quero enxergar os teus caminhos. Eu não quero voltar atrás. Não quero ser como a mulher de Lote, que voltou atrás e se tornou coluna de sal, sem vida. Pode me curar, Jesus, eu te peço de coração. Pode me curar. Eu quero ser santo, como aquele menino lá do estado de Massachusetts, lá, que não pediu para ser curado, que queria morrer santamente. Jesus, eu também quero te pedir do mesmo jeito. Eu sei, Jesus, que o Senhor é tão bom. Concede que eu seja curado. Mas te peço, Senhor, sara-me, cura-me, Senhor. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Eu quero, Jesus, me disseram que tinhas poder. Eu sei que tinhas tens poder para ressuscitar, e fazer um paralítico renasceu andar. dentro de mim. Renasceu dentro de mim A fé. Que há muito Eu já gritei, não grita tinha. também para Jesus: salva-me, cura-me, cura. Eu senti meu coração arder, e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, solta a voz. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra. Meu Deus, honra minha fé. Obrigado, Jesus. Nós selamos essa parte da manhã dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor falou ao meu coração. Obrigado por tudo que o Senhor falou. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero ser curado. Curado para ser santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.